Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de Jesus e o amor e a ternura de Maria, nossa mãe, estejam sempre com cada um de nós. Estamos hoje no 14º dia da jornada de devoção mariana e no 5º dia da novena do Divino Espírito Santo, nos preparando para a festa de Pentecostes. Nesta novena, dentro do estudo de Mariologia que estamos fazendo neste mês de maio, estamos conhecendo a importância de Nossa Senhora como participante na nossa redenção e na nossa vida de santidade. E também aprendendo sobre os dons, os 7 dons do Espírito Santo, e estudando como Maria se relacionava e praticava esses dons que recebeu do seu divino esposo. Vamos iniciar a nossa meditação de hoje pedindo ao Espírito Santo e a Maria, Mãe de Deus e nossa, que nos abençoe e inspire na missão de viver na graça e no amor de Jesus Cristo, evangelizando a todos com nossa vida, seguindo os passos e ensinamentos de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus irmãos e irmãs, deixa-me fazer um comentário aqui. Como vocês perceberam, todos os dias eu inicio as meditações repetindo as mesmas palavras do dia anterior, ou quase todas. Eu peço a sua compreensão porque os vídeos são únicos e as plataformas os distribuem para as pessoas que se interessam por algum assunto que eu falo no vídeo. Assim, para que todos que virem um dos nossos vídeos pela primeira vez possam entender os fundamentos do que eu estou falando. Eu repito sempre as introduções dos vídeos para ajudar essas pessoas, ok? Bom, vamos lá então para a meditação de hoje. Em Pentecostes, relembra-se o momento em que o Espírito Santo concedeu 7 dons aos apóstolos e discípulos, juntos com Maria reunidos no cenáculo, o que lhes possibilitou a compreensão de outras línguas e assim pregar o Evangelho a toda criatura. Os dons do Espírito Santo são hábitos sobrenaturais que dão às faculdades da alma tal docilidade que estas obedecem prontamente às inspirações da graça. A diferença essencial entre as virtudes e os dons do Espírito Santo derivam da diferente maneira que operam em aqueles e estas. Na prática da virtude, a graça nos deixa ativos sob o influxo da prudência. O uso dos dons, ao contrário, quando já chegamos ao seu pleno desenvolvimento, requer de nossa parte mais docilidade do que atividade. Os dons do Espírito Santo são 7, conforme Isaías, capítulo 11, versículo 2 e 3. Sabedoria, entendimento, ciência, conselho, piedade, fortaleza e temor de Deus. Deus os dá juntamente com a graça santificante todos esses dons, mas porém os dá a cada um em determinada medida. Só a Maria, que ele os deu sem medida, Maria tinha a plenitude dos dons do Espírito Santo. Vamos ver agora o dom da ciência. Usa-se muito a palavra ciência para designar o que se busca na verdade. Nisso, o dom da ciência vai além das ciências humanas e busca compreender o valor inestimável da vida. Maria é o exemplo de pessoa que tem ciência. Quantas coisas ela assumiu, não só porque tinha razões humanas. Simplesmente, a sua própria experiência de ficar grávida por obra do Espírito Santo não se explica cientificamente. Ela superou as questões humanas e se entregou a Deus.
Ciência é o dom divino que aperfeiçoa as nossas faculdades intelectuais e nos ajuda a compreender a realidade como obra do Criador, iluminados simultânea e harmoniosamente pela fé e pela razão. A fé e a razão são as duas asas que elevam o espírito humano à contemplação da verdade, conforme a bela descrição apresentada pela encíclica Fides et Ratio do Papa São João Paulo II. O dom da ciência, portanto, nos abre a contemplação do Criador mediante o conhecimento da criação. É importante observar que se trata do dom da ciência de Deus, não das ciências das coisas do mundo. Ele envolve o reconhecimento da criação como um meio para a contemplação de Deus. Graças ao dom da ciência, os santos, por exemplo, souberam ver Deus através das criaturas, como que através de um espelho. São Francisco de Assis compôs o Cântico das Criaturas ao Senhor, porque todos os seres criados, desde as flores até as aves, desde a água até o fogo e o sol, lhe eram ocasião para contemplar e amar a Deus, o Criador de tudo o que há. O dom da verdadeira ciência nos leva a ver a obra do Criador em tudo, quando temos o reto conhecimento e reconhecimento das criaturas como criaturas e criaturas de Deus. Entre as criaturas não se incluem apenas os demais seres tangíveis, mas também as próprias ações e comportamentos humanos que fazem parte do mundo criado. O dom da ciência, portanto, nos ajuda ainda a saber como agir e, neste sentido, evoca o dom do conselho. O dom da ciência nos faz julgar retamente as coisas criadas em suas relações com Deus. O dom do entendimento nos descobre a íntima harmonia das verdades reveladas. O dom da sabedoria nos faz julgarmos, apreciarmos e gostarmos das coisas divinas que nos são reveladas. Todos esses três dons, conselho, entendimento e sabedoria, têm em comum o que nos dão um conhecimento experimental ou quase experimental, porque nos fazem conhecer as coisas divinas não por via do raciocínio ou da reflexão, mas por meio de uma luz superior que nos faz atingir como se delas tivéssemos a experiência. A ciência de que se fala não é a ciência filosófica ou teológica, mas é chamada ciência dos santos, que nos faz julgar santamente das coisas criadas em suas relações com Deus. Pode, pois, definir-se o dom da ciência como um dom que, sob a ação iluminadora do Espírito Santo, aperfeiçoa a virtude da fé, fazendo-nos conhecer as coisas criadas em suas relações para com Deus. O objeto do dom da ciência não são, portanto, as coisas criadas enquanto nos conduzem a Deus, do qual delas provém e pelo qual todas são conservadas. Elas são como degraus para se subir até Deus. A mãe de Deus, seu Filho, Deus não só concedeu uma vastíssima ciência das coisas sobrenaturais e naturais, mas também infundiu aquele instinto divino com o qual ela poderia apreciar a segurança e o valor das coisas divinas, com todo o sabor humano, converge para a fonte de toda a verdade, que é Deus. Na eficácia desse espírito de ciência se devem especialmente aquelas profundas palavras que Maria pronunciou quando foi saudada por Santa Isabel como a mãe do Verbo. Além disso, se vemos que na vida, tanto privada quanto pública de Cristo, Maria sabia discernir com certeza o verdadeiro do falso, desprezando os falsos bens do mundo e estimando em seu justo valor os trabalhos aos quais ela se tinha voluntariamente sujeitada pela nossa redenção. Tudo isso aconteceu exatamente como efeito do dom da ciência, pelo que poderia se dizer, como São Paulo: as coisas que eram ganho para mim, estimei-as como perda, por causa do Criador. Meu irmão, minha irmã,
eu quero pedir a você que curta, dá um like nesse vídeo, se você estiver no YouTube, ou curte no Facebook, no Instagram, para que as plataformas possam distribuir mais os nossos vídeos, os nossos trabalhos. Em todas as redes sociais você nos encontra sempre buscando o ID @Salve Mãe Rainha. Siga um dos nossos canais do Sistema Salve Rainha de Evangelização, porque a descrição está no vídeo, e nos ajude a compartilhar isso com mais pessoas para que todos que o vejam possam ser evangelizadas também, como você está sendo hoje. O texto deste vídeo está no blog Salve Rainha e o link também está na descrição. Bom, para encerrarmos nosso estudo de hoje, eu convido você a rezar comigo a oração ao Divino Espírito Santo, pedindo para que ele nos conceda a graça de fortalecer e praticar os seus dons divinos que recebemos pelo batismo e que foram confirmados no sacramento da Crisma. Ofereçamos nossas orações a Deus Pai, Deus Filho e Deus Divino Espírito Santo, que está sempre conosco o tempo todo, conforme as promessas de Jesus. Rezemos a oração pedindo os dons do Espírito Santo. Espírito Santo, concedei-nos o dom da sabedoria, a fim de que cada vez mais apreciemos as coisas divinas e, abrasados pelo fogo do vosso amor, prefiramos com alegria as coisas do céu a tudo o que é mundano e nos una para sempre a Cristo, sofrendo nesse mundo por seu amor. Espírito Santo, concedei-nos o dom do entendimento, para que, iluminados pela luz celeste da vossa graça, bem entendamos as sublimes verdades da salvação e da doutrina da Santa Religião Católica. Espírito Santo, concedei-nos o dom do conselho, tão necessário nos melindrosos passos da vida, para que escolhamos sempre aquilo que mais vos seja do seu agrado, sigamos em tudo a vossa divina graça e saibamos socorrer nosso próximo com bons conselhos. Espírito Santo, concedei-nos o dom da fortaleza, para que desprezemos todo o respeito humano, fujamos do pecado, pratiquemos a virtude com santo fervor e afrontemos com paciência e mesmo com a alegria do Espírito, o desprezo, o prejuízo, as perseguições e a própria morte, antes de renegarmos por palavras e atos as obras de Cristo. Espírito Santo, concedei-nos o dom da ciência, para que conheçamos cada vez mais a nossa própria miséria e fraqueza, a beleza da virtude e o valor inestimável da alma, e para que sempre vejamos claramente as ciladas do demônio, da carne, do mundo, a fim de as evitar. Espírito Santo, concedei-nos o dom da piedade, que nos tornará delicioso o trato e colóquio convosco na oração, e nos fará amar a Deus com íntimo amor como a nosso Pai, Maria Santíssima e a todos os homens e aos nossos irmãos em Jesus Cristo. Espírito Santo, concedei-nos o dom do temor de Deus, para que nos lembremos sempre, com suma reverência e profundo respeito, da vossa divina presença. E tremamos como os anjos diante da vossa divina majestade, e nada receiemos tanto como desagradar vossos santos olhos. Vinde, Espírito Santo, ficai conosco e derramai sobre nós as vossas divinas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e para sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Por intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, peçamos a Deus que nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.